Feche seus olhos, fala com o Senhor agora, pede para que Ele se revele agora, através da palavra, aquilo que Ele tem preparado para você. Aquilo que você quer ouvir do Senhor agora, abre seus ouvidos e deixa Deus falar. Fala com Ele agora, diz: Senhor, fala comigo. Eu estou aqui e eu vim aqui porque eu quero ouvir algo do Senhor. Eu vim aqui cultuar o meu Deus, adorar o meu Deus. E eu quero ouvir algo do meu Deus nessa noite. Papai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é bom e que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, Pai. Por isso nós podemos estar aqui e podemos Te adorar, Senhor. Podemos exaltar o Teu nome, reconhecer a Tua grandeza e a Tua soberania. E por isso nós queremos, Senhor, pedir que Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações neste momento, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã o pastor Marcos falou sobre 4 T's da mordomia. E ele falou sobre tempo, templo, talentos e tesouros. E não foi combinado, mas eu vou falar agora sobre o 4º T. Nós vamos falar sobre os tesouros. Como que você tem administrado os tesouros que Deus tem colocado na sua vida. E os tesouros financeiros, né? Interessante a gente pensar que aqueles recursos que chegam em nossas mãos e a maneira como nós utilizamos esses recursos falam muito sobre nós. Eu costumo dizer que se você pegar o extrato bancário de uma família, se você pegar o extrato do cartão de crédito, você vai conseguir conhecer uma família. Aonde eles estão colocando os seus recursos. Aonde eles estão investindo ou gastando os seus recursos, né? Hoje a gente pode falar isso. Agora, é interessante olhar para a Bíblia e perceber o quanto se fala em dinheiro, em bens na Bíblia, né? Por que Jesus falou tanto sobre esse tema? E às vezes algumas pessoas na igreja, já quando você começa a falar sobre esse tema, algumas pessoas já travam ali, começam a ter um pouquinho de dificuldade de avançar nessa conversa. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase qualquer outro assunto. Na Bíblia tem 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé. Porém, mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Eu acho que ele queria mandar alguma mensagem para nós, né? Tem algum ensino nessa área que a gente precisa ter. Você percebe que essa questão, essa área é muito atacada por Satanás? Né? Muitas lutas dentro dos lares e muitas vezes até separações, relacionamentos quebrados, por causa dessa área financeira. Mas, entretanto, essa é uma área que deve ser bênção na nossa vida e na vida da nossa família. Mas para isso nós precisamos fazer a coisa certa. Nos submeter a quem tudo sabe sobre isso. Nos submeter a Deus. Porque Ele sim tem todo o conhecimento, tudo que pode para nos ensinar nessa área. Eu quero ler um texto, e esse texto ele é interessante pelo seguinte, porque é o rei Davi, ele estava ali fazendo uma oração, quando ele estava fazendo a entrega de vários bens ali, dos seus recursos para a construção do templo. Ele e os seus líderes estavam ali colocando os seus recursos para o templo que Salomão iria construir. Não foi o rei Davi, mas o rei Davi fez questão de colocar os seus recursos, de entregar muitos dos seus recursos para a construção daquele templo. E a oração que ele faz é uma oração muito linda, e eu queria ler alguns versículos desse texto, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. 1 Crônicas 29, do 11 até o 14. E diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas.
Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Reconheça que Deus é o dono de tudo. Nesse verso 11, o rei fala: Deus, ó Senhor, são a grandeza. O rei inicia a sua oração reconhecendo quem é Deus e o que Ele representa. Nós estamos falando de um rei, mas um rei servo, que reconhece quem é o verdadeiro rei, que tem toda a grandeza, tem todo o poder, tem toda a glória, a majestade, o esplendor, e tudo no céu e na terra é dele. Você percebe a percepção de Davi? Davi olhando por todo poderoso, para o Criador de todas as coisas. Davi era um rei, mas Davi sabia de onde ele tinha vindo e quem ele era. Davi reconhecia que ele era um rei, mas era um rei porque o rei dos reis o tinha tornado rei. Porque Deus tinha colocado ele naquela posição. E é por isso que ele faz essa oração, reconhecendo quem é o Todo-Poderoso. Ao Senhor o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10:14. Mas se tudo pertence a Deus, Ele é o dono de tudo, então nós somos apenas mordomos. Mordomos, administradores. Aqueles que cuidam de algo, mas que não te pertence. Você percebe a diferença de nos sentirmos donos, proprietários, autônomos daquelas coisas? E olharmos para a palavra de Deus e perceber, nós não somos dono, é dele. Mas ele nos dá o privilégio e a oportunidade de administrarmos, de usarmos esses recursos. Mas há algo interessante. Já que ele é o dono, ele precisa ser consultado a respeito da maneira que ele deseja que nós usemos esse recurso. Você costuma falar com Deus para usar o dinheiro que é dele? Ah, mas tem alguns aqui que estão pensando que o dinheiro é meu. Talvez alguns lá em casa, né? Na sua casa, e na internet pensando, não, o dinheiro é meu, eu que trabalho, eu que suo. Eu que ganhei. Quem te deu a capacidade? Na verdade, quem nos deu a vida? Quem nos dá as condições para a gente ganhar o dinheiro? Não é Ele? Você não se entregou a Ele? Não pertence a Ele? Se você já pertence a Ele, então você já deveria saber. O seu bolso também deveria pertencer a Ele. Alguns parece que no batismo tira a carteira, né? E literalmente não deixa que ela mole. Aceito o batismo, mas essa parte cuido eu. Algumas pessoas têm dificuldades nessa área. Mas se ele é o dono, ele precisa ser consultado. Ageu 2:8 diz, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Lembre-se disso, a maneira como lidamos com o dinheiro impacta o nosso relacionamento com Deus, porque é um indicador da nossa compreensão sobre a graça de Deus. Se você entende a graça de Deus, tudo vem dele e de graça. Não era mais fácil a gente se desprender e deixar ele ser Deus, inclusive desta área? Por que às vezes a gente reluta tanto? Paga um preço caro por isso? Por teimosia, por achar que é dono de tudo. Eu sou dono. O princípio básico que a economia de Deus opera é através do dar e receber. Enquanto o princípio básico do sistema do mundo opera comprar e vender. E cobrar juro, e juro caro. Quem aqui já não pagou muito juro na vida, ou
mais do que devia. Não precisa levantar a mão, não. Eu já fiz isso. No passado já sofri muito com essa área. Já paguei muitos juros. Até aprender a depender de Deus, até aprender a entregar tudo para Ele e perceber que Ele cuida. Já faz mais de 20 anos que Ele tem cuidado e que eu aprendi a lição. Depender de Deus. Robert Morris tem uma frase muito interessante. A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, suas lealdades e sua afeição. Na verdade, isto está diretamente relacionado com muitas das bênçãos que você desfrutará ou não na sua vida. A maneira como nós lidamos com o dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para tudo. Mas nós não podemos nos tornar escravos do dinheiro. Nós precisamos lidar com sabedoria. Com sabedoria. Nos submetendo assim a Ele. A Ele que sabe. A Ele que nos permite ter os recursos. Lucas 16:11 diz assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se nós temos dificuldades de lidar com esses recursos agora que simplesmente vira pó. Uma vez eu vi uma ilustração de um incêndio numa casa bancária, e lá tinha um cofre muito grande, e naquele cofre tinha muito dinheiro guardado. E depois do incêndio, as pessoas foram abrir aquele cofre. Como aqueceu muito aquele ambiente, na hora que eles abriram o cofre e entrou o ar naquele ambiente, foi como se estivesse derretendo aquelas notas todas. Virou tudo pó. Virou pó. E, na verdade, se a gente não entender, o dinheiro é isso. Ele é só uma moeda de troca, é só... Não tem valor em si, bem ou mal. Mas muitas vezes a gente coloca o nosso coração nessas coisas. E Jesus está dizendo que precisamos ser fiéis com esses bens, com essas riquezas que são passageiras. E reconhecer que tudo que passa pelas nossas mãos não nos pertence, mas ao Senhor. Pertence ao Senhor. Proprietário ou Senhor? Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ele é o dono de todas as coisas. E se vamos seguir genuinamente a Cristo, devemos transferir ao Senhor o título de propriedade daquilo que temos. Muito simples. Se você caminha com Cristo, se você entendeu que Ele é Senhor da sua vida, precisa entregar a chave do carro, a chave da casa, a carteira, a conta bancária. Dizer, Senhor, é teu. É teu, me ensina a lidar com isso que é teu. É muito mais simples do que nós fazemos, nós complicamos. Nós complicamos. A coisa é muito mais simples, gente. Nossa atitude deve demonstrar que Ele é Senhor também das nossas finanças. E não só no falar que Ele é Senhor, mas praticarmos através de atitudes e ações de fidelidade. Lucas 14:32 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você ainda se considera dono, como é que você diz que é tudo, que você pertence a Ele? Como é que nós somos dele se ainda achamos que somos dono das coisas? E queridos, você já viu que caixão não tem gaveta? E terno de defunto também não tem bolso. Não leva nada. Não leva nada, fica tudo aqui. Então, onde é que você está depositando as suas riquezas? Lá ou aqui? Você está se apegando com as coisas daqui, vai ficar. Aqui as coisas vão ficar.
a gente precisa prestar atenção. Quando reconhecemos que Deus é proprietário, todas as decisões sobre gastos se tornam decisões espirituais. Você percebe isso? Todas as nossas decisões sobre como usar os recursos não é sobre o 10%, não. Isso aí não tem nem o que discutir, gente. 10% pertence ao Senhor, a primícia eu entrego. Mas é como eu vou fazer para administrar o que fica nas minhas mãos. O 90%. Eu falo com Ele porque é tudo dele. Reconhecer a Deus como proprietário é importante na aprendizagem do contentamento. O apóstolo Paulo, citando as palavras do Senhor Jesus, que disse claramente: a maior felicidade em dar do que em receber. A maior alegria em dar do que receber. Entretanto, é muito importante não queremos barganhar com o Senhor. Quando procuramos semear na vida de pessoas ou projetos de Deus, não é uma troca, é uma entrega. É uma entrega. Eu não dou para receber, eu entrego porque eu entendo que Ele é Senhor. Quando uma pessoa dá uma oferta com expectativa de retorno, a fim de ter as suas necessidades supridas, ele não entendeu a graça de Deus. Eu não faço para receber. Semear e colher é um princípio bíblico correto, porém não pode ser usado com objetivo de retorno para suprir as minhas necessidades. O foco precisa estar ajustado, o coração deve estar no lugar certo quando fazemos isso. Pois o Senhor Jesus também nos alertou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde está o teu coração? Mateus 6, 20 e 21. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o teu coração? Deus tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Se o seu coração não está no Senhor, suas atitudes também vão demonstrar isso. Eu lembro lá faz um tempinho já, né? Eu trabalhando no mercado financeiro e lá onde eu trabalhava naquela região tinha um senhor muito rico, mas muito rico. Pensa. Então, todo mês vencia aquelas aplicações dele. Naquele tempo, tinha que renovar mês a mês. E ele tinha assim, tipo, 4, 5 bancos em que ele tinha as suas contas. E ele ia regateando com cada gerente. Cada vez ele sentava lá e queria ver a melhor taxa. A melhor taxa que aquele banco pagava. Então, todo mês ele deixava alguns gerentes sem dormir, porque o valor era muito grande. E ele ia levar simplesmente para aquele banco que pagasse a melhor taxa para ele. Até aí, nada de errado. Ele tinha o dinheiro, buscava uma rentabilidade. A questão é a maneira como aquele senhor vivia. Se você cruzasse com ele na rua, você daria uma nota de R$10 para ele tomar um café. Porque ele vivia como um mendigo. Ele vivia como um mendigo. Quem não conhecia a vida dele, o patrimônio, os recursos que ele tinha aplicado em banco, olhava para ele e dizia: esse é um mendigo. Andava com um carro velho, ia assim, de traje assim, miserável. Mas não era só aparência, ele vivia também dentro de casa, com a família, como um mendigo. O coração dele estava nesse acúmulo de bens. E, infelizmente, morreu e largou tudo aqui. Porque não dá para levar. E aí, sabe o que acontece quando uma pessoa dessas morre? Dá um brigueiro, filho e neto, pega essa grana e vai torrar. Mas é bastante dinheiro, vai demorar um tempo, né? Mas eles vão gastar. Vão gastar. Mas era muito dinheiro, então vão demorar um tempinho para gastar. Onde está o teu coração? Eu creio que o Senhor realmente usa o dinheiro para testar o nosso coração e a nossa fidelidade. Eu creio que é uma área que nós somos testados. O dinheiro testa a nossa capacidade de administração e a nossa confiabilidade. Sim.
Se tudo é de Deus, e aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, eu me aposso, é o que Jesus fala, como é que eu vou confiar a vida eterna para você? Se aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, você achou que é dono e não solta mais? Não usa para os propósitos aos quais eu determinei, estabeleci. Nós precisamos ser canais de bênção. O dinheiro passa por nós e flui para as pessoas, para as necessidades. E não vem e mar morto, chega até nós e morre. Morre, apodrece. Precisa fluir através de nós. O Senhor sabe como e onde estamos gastando os recursos que Ele tem permitido chegar até nós. Que Ele, não se engane, não ache que é você que está ganhando esse dinheiro, não ache que é você que está fazendo por merecer. O que tem chegado nas suas mãos é graça e misericórdia do Senhor. Mas o interessante, no segundo ponto que eu queria falar com vocês, a bênção do Senhor é muito mais do que dinheiro. A bênção do Senhor é muito mais do que dinheiro. Porque algumas pessoas pensam, só falam em dinheiro, só pensam em dinheiro. Você que está aí na internet nos assistindo, a bênção do Senhor é mais do que dinheiro. Presta atenção nesse ponto. Por que ela é mais do que dinheiro? Veja lá no verso 12. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar forças. O verso 12. Quando nós falamos em ser abençoados através da nossa fidelidade ao Senhor, segundo os ensinos da palavra de Deus, a bênção é muito maior do que dinheiro. A bênção permeia cada aspecto da nossa vida. A bênção, ela está relacionada à saúde, aos relacionamentos, ao trabalho, à família, às emoções, aos pensamentos. A bênção se relaciona a tudo que nos envolve como pessoa e permeia a nossa vida. É o shalom de Deus, é a paz de Deus. Porque não adianta eu estar lá com a conta bancária lá cheia de dinheiro e estar me relacionando mal com as pessoas, brigando com as pessoas, me desentendendo. Que bênção é essa? A bênção é a plenitude no relacionamento. É a paz de Deus permeando a nossa mente, o nosso coração, aqueles que nos cercam. Levítico 27:30 diz: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Entregar o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé, isso nós não podemos discutir. Por isso muitos cristãos não experimentam as bênçãos do dízimo, porque não entendem que é a primeira parte, entregar ao Senhor as primícias, santificando desta forma todo o restante. Entregar o dízimo é declarar ao Senhor: eu te reconheço em primeiro lugar, estou colocando o Senhor em primeiro lugar, eu confio que tu cuidarás de todas as coisas da minha vida. É desta forma, é assim que eu caminho, reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas, e que eu quero estar debaixo dessa bênção, eu quero estar debaixo desse cuidado, desta provisão. Eu não quero viver perdendo os cabelos por causa disso, me preocupando. Eu quero viver debaixo desta segurança. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. Mas como isso? As posses competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida. As posses são as maiores competidoras com o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Mas como isso pode acontecer? Muito simples, pessoal. Tem pessoas que não têm tempo para Deus, trabalham demais, amam o que fazem,
e dedicam todo o seu tempo para aquilo. Mas tem algo por trás disso. Ou eu quero acumular mais, muitas vezes eu quero acumular mais, né? Outras vezes eu quero fazer um patrimônio, e aí investe os seus dias na busca de uma estabilidade financeira. E outros para acumular mais mesmo, porque não tem o que chegue. Se ele é um Deus, eu vou gastar, vou me dedicar, vou investir tempo para agradar esse Deus. Outros adquirem os bens, né? E isso ocupa todo o seu tempo. Não tem tempo para Deus porque precisa cuidar dessas coisas que adquiriram, né? Você já viu aquela história? Infelizmente eu já vi, eu achava que isso não era possível. A pessoa consegue conquistar de repente uma casa na praia, uma chácara, e de repente aquilo vira um Deus, porque ele começa, todo final de semana não tem tempo mais para vir para a igreja, não pode mais servir nos ministérios, porque ele precisa cuidar daquele patrimônio. Não, mas isso aqui é para abençoar os irmãos, abençoar a igreja. E aí você não vê mais o irmão servindo, porque ele tem que dedicar os seus dias naquilo. E isso vai entrando sorrateiro, devagarinho. E quando se percebe, não tem mais tempo para Deus. Totalmente enganado pelo ter. Passa a se dedicar às coisas. Então Jesus nos alertou. Jesus deixa claro que não é possível servi-lo e também servir a Mamon, o Deus dinheiro. Ou amará um ou odiará o outro. A pessoa será leal a um e desprezará o outro. Não tem coluna do meio. Mamon é um Deus dominador. Eu conheci muitas pessoas dominadas por esse Deus. E esse é um Deus austero. Tem pessoas que não dormem à noite, perdem o sono para cuidar do Deus Mamon. Exige muito. Vivem preocupadas. Porque a bolsa caiu, porque deu uma crise lá fora, uma crise no petróleo. E agora? Vou perder muito dinheiro nas minhas ações, nos meus investimentos. O rei Mamon é um Deus exigente. E ele cobra caro. Ele é dominador. Agora, não tenha a ideia errada. Dinheiro e Mamon não são sinônimos. O dinheiro não é inerentemente mal. O dinheiro, você pega uma nota ali, não, você pode usar ela para o bem. Você pode fazer uma doação, salvar uma vida, comprar um medicamento. E você pode ser dominado por ele. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Observe o texto, não diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele diz que o amor, a adoração ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ah, pastor, mas eu não adoro, eu tenho dinheiro, cuido, né? Sou uma pessoa zelosa com os recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos. Talvez você possa me justificar falando isso. E aí eu devolvo a pergunta. Deus é Senhor desse recurso que está nas suas mãos? O teu zelo é olhando para Deus, perguntando para o Senhor como usar esses recursos? Não tem problema. O motivo pelo qual não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é porque o espírito de Mamon é oposto ao espírito de Deus. Mamon diz para tomar, Deus diz para dar. Mamon é egoísta, Deus é generoso. É muito simples. Por isso entregar o dízimo é tão importante. Mas para alguns é uma batalha espiritual. Só que a pessoa não percebeu. Não percebeu. Que é uma questão espiritual, não é o material. Porque o pastor Mateus leu aqui. Você acha que Deus está preocupado com quanto você entrega? Deus precisa do seu e do meu dinheiro? Jesus olhou a moedinha da viúva e disse: essa deu mais, porque deu tudo que tinha. Ela deu o coração. Deus não está nem aí para o seu, para o meu dinheiro. Nós é que precisamos dele, nós é que precisamos aprender a lidar com isso.
Você percebe como às vezes a gente é enganado? É para o Senhor, não é para a igreja. É para o Senhor, é o meu coração com Deus. É como está o meu coração, é isso que Ele está preocupado. Deus está preocupado com você e comigo. E Deus é um Deus ciumento, Ele não quer outro Deus na sua vida. E Ele sabe que Mamon é um Deus que influencia e que domina. É por isso que tem tantos alertas na palavra, tanto ensino sobre isso na palavra de Deus. Deus precisa vir em primeiro lugar. É uma das principais formas pela qual nós reconhecemos o Senhor de Deus em nossa vida. É entregando o nosso dízimo. Reconhecendo que Ele é Senhor e que Ele vem em primeiro lugar na nossa vida. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vejamos, esta passagem nos ensina que devemos honrar o Senhor com as nossas posses e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Não é o que sobra, não fala de alguns frutos, diz os primeiros frutos. Não é eu vou lá, pago todas as minhas contas e se sobrar, eu entrego o meu dízimo. Não vai sobrar. Desculpe, mas não vai sobrar. Se você não inverter a ordem, se você não entender que a primícia é para o Senhor, primeiro Ele, eu consagro tudo o resto. E eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que experimentaram viver dessa forma. E certamente tem bênção de Deus, porque é obediência à palavra, fidelidade em obediência. Você tem honrado a Deus com seus primeiros frutos? Você tem sido fiel consagrando ao Senhor os seus primeiros frutos, os frutos do seu trabalho? Você tem experimentado esse privilégio de viver debaixo desse cuidado de Deus? Entregar o dízimo como primícia é uma forma muito clara de reconhecimento. Entregar com alegria a primeira parte de tudo que recebemos. Não por obrigação, mas por gratidão, submissão ao senhorio dEle. Não é porque eu sou obrigado, é que eu o reconheço, é que eu sei que Ele é o Senhor, é por isso que eu quero entregar, é porque eu quero dizer para Ele, obrigado Senhor, obrigado pela provisão de mais um dia, por mais um mês, por mais um ano. Ele é o provedor. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado há mais de 20 anos, desde que eu converti, eu aprendi esse princípio. Eu e a minha casa temos experimentado este princípio. E hoje eu percebo a minha filha que aprendeu esse princípio dentro da nossa casa, fazendo isso também dentro da sua casa. E eu quero dizer para você, a bênção de Deus sobre isso. Eu faço isso porque eu sou grato a Deus. Primeira coisa é a gratidão a Deus, porque é Ele o meu supridor. É Ele que sustenta a minha família e as minhas necessidades. Nós precisamos viver segundo as verdades da palavra. E isso precisa ser transmitido para os nossos filhos. Eles precisam ver você experimentando a bênção de Deus, para que eles também experimentem, eles também desfrutem disso. Uma vida abençoada começa com o entendimento claro e com a aceitação desta verdade absoluta em nossa vida. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que aprenderam a ser fiéis e têm desfrutado de uma vida abundante. Mas eu já ouvi também pessoas falando que não conseguem, que lutam nessa área. E infelizmente permanecem lutando. Não descobriram que essa é uma luta espiritual primeiro. Espiritual. Deus é o provedor de todas as coisas. No 1 Crônicas 29, 14, mas quem sou eu, o rei Davi dizendo, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos?
Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nesse verso, o rei Davi reconhece que, ao contribuir, o faz porque Deus lhe deu. É por isso que ele pode contribuir na construção do templo. O Senhor é o provedor. E se temos alguma coisa, é porque Ele tem permitido, Ele tem nos abençoado. E desta maneira podemos ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. Às vezes a gente precisa ter essa percepção. Por que Deus tem colocado isso nas minhas mãos? É para o meu desfrute? Ou também eu posso abençoar outros? Com certeza eu posso desfrutar, mas certamente Deus quer me usar para abençoar a vida de outros. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas que coisas? O que será acrescentado? Ele mesmo cuida dos seus. Ele sabe das nossas necessidades, por isso podemos confiar e descansar. Deus é totalmente previsível em relação à sua fidelidade para prover as nossas necessidades. Ele é previsível. Quando nós nos entregamos a Ele, quando nós entendemos que Ele é o Senhor, pode confiar, porque Ele é previsível. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas necessidades. Agora, muitas vezes Ele é imprevisível na forma como Ele vai fazer. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizendo: pastor, eu entreguei o dízimo, mas a conta não fechava. Não ia dar para pagar tudo que estava lá na planilha. Mas não sei o que aconteceu. Mas fechou. Eu digo, eu sei o que aconteceu, que a matemática de Deus não é 2 mais 2. A matemática de Deus pode ser 2 mais quanto Ele quiser. Eu, antes de vir para o ministério, eu sempre falava para minha esposa, lá na instituição onde eu estava, dizia assim: amor, sabe quem está pagando o nosso salário aqui? Não é o banco, não. É Deus. Hoje Ele usa o banco, mas Ele pode usar qualquer instituição, qualquer situação, porque a nossa confiança está nele. A minha vida já estava nas mãos dele. E a partir desse instante que eu entendi isso, não era mais a instituição que eu trabalhava que pagava o meu salário, mas era Deus. Isso muda a nossa perspectiva, o nosso jeito de lidar com essas coisas. Você reconhece que Ele é o teu provedor também? Você reconhece que é Deus que provê a sua vida, as suas necessidades? Uma certeza podemos ter: Ele suprirá as nossas necessidades sempre. Mas é importante sabermos diferenciar entre necessidades e desejos. Esse texto diz que Ele suprirá as nossas necessidades. Necessitamos de alimento, moradia, roupa, saúde. Necessidade diz respeito a elementos básicos da vida. É isso que Ele suprirá. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. É claro que Deus também nos permite realizar desejos. Deus é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Ele também realiza desejos, sonhos, Ele também nos permite. Mas o que Ele não vai nos deixar faltar é o que nós necessitamos. Isso Ele vai suprir, pode ter certeza. Então, uma questão que precisa ser bem resolvida em nosso coração é contentamento. Nós precisamos ter contentamento. Precisamos ter contentamento e gratidão a Deus pela sua provisão. Temos as nossas necessidades atendidas e por isso devemos ser gratos. Quando temos as nossas necessidades atendidas, precisamos expressar gratidão a Ele. 1 Timóteo 6 diz: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Às vezes parece que a gente acha que vai levar alguma coisa,
Às vezes a gente se apega tanto com essas coisas que acha que vai levar. O Senhor proverá no momento exato os recursos necessários para realizarmos os propósitos e cumprirmos o chamado que Ele tem para cada um de nós. Ele proverá. Deus usa o dinheiro para refinar nosso caráter. Sabia disso? David McConaughey escreveu em 1918, já faz um tempinho, né? O dinheiro, a mais comum dentre as coisas temporárias. A mais comum dentre as coisas temporárias envolve consequências incomuns e eternas. Embora aconteça de forma muito inconsciente, as pessoas são moldadas pelo dinheiro, no processo de ganhá-lo, economizá-lo, usá-lo, dá-lo ou avaliarem-no. Dependendo do modo como é usado, submete seu possuidor à bênção ou à maldição. Ou a pessoa torna-se o senhor do dinheiro, ou o dinheiro torna-se o senhor da pessoa. Quem é o Senhor na sua vida? Quem é o Senhor na sua vida? O dinheiro, o Deus Mamon, ou o Deus Todo-Poderoso? De forma muito clara, enquanto estamos lidando com nossas posses e bem como mordomos fiéis, nosso caráter está sendo formado. Se somos infiéis, nosso caráter está sendo prejudicado. A fidelidade gera contentamento, uma vez que tenhamos consciência da parte de Deus e da nossa parte. Podemos viver contentes. Filipenses 4, 12, 13 diz: sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente ouve esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a gente não percebe o contexto de onde vem esse texto. Vem de alguém que tinha uma experiência com Deus. O apóstolo Paulo tinha aprendido a viver na dependência do Senhor. Por isso o contentamento passou a fazer parte da sua vida. E não dependia da situação em que ele estava passando naquele momento. Mas ele era grato a Deus. Ele tinha consciência de quem era Deus para ele. Você sabe quem é Deus? Você sabe o que Ele fez pela sua vida? É isso que precisa ficar claro para nós. Quem é Deus? O que Ele fez por mim? O que Ele fez por você? Essa relação é que precisa estar muito bem ajustada. Você reconhece que Deus é o dono de tudo? Que Ele é o provedor de todas as coisas da sua vida? Queria que você começasse a refletir agora, queria que a banda subisse, e que você começasse a pensar um pouquinho sobre tudo que nós falamos. Você consegue entender que a bênção do Senhor é mais do que dinheiro? Que Ele supre todas as nossas necessidades? Deus está buscando servos fiéis que desejam a sua presença. E não buscam só por interesse, mas buscam de todo o coração. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com a sua oferta, com o seu dízimo. Ele está interessado no seu coração. Agora, quando você entende o propósito de você ser dizimista, de você ser ofertante, que é reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, muda toda a história. O que Deus falou ao seu coração nesse tempo? Feche seus olhos, fala com Deus, fala com o Senhor. Talvez você esteja aqui, você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, e você pode fazer isso agora. Talvez você esteja aí na internet e você também nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, mas você pode entregar sua vida a Ele nesse momento. Você pode fazer uma oração de confissão, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele morreu na cruz para pagar o seu e o meu pecado.
Você quer fazer isso hoje? Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus nesse momento? Faça uma oração comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Veio ao mundo e morreu na cruz para pagar os meus pecados. E eu o aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Amém? Você fez essa oração aqui no salão? Tem alguém? Levante uma das mãos para que eu possa orar pela sua vida. Amém, amém. Vamos orar por vocês. Mais alguém fez essa oração entregando a sua vida? Amém, amém. Mais alguém? Levante uma das mãos para que eu possa ver. Mais alguém entregou a sua vida nesse momento? Fez um concerto com o Senhor? Amém, glória a Deus. Deus os abençoe. Uma decisão maravilhosa. Se você está na internet e fez essa decisão, escreva para nós. Mande para nós essa decisão, escreva. Nós queremos te ajudá-lo nesse processo de caminhada com Jesus. Você quer fazer uma entrega intencional a Ele de tudo que você acha que você é o dono? Quer colocar no altar dele hoje? Ele está te convidando a entregar tudo a Ele. Talvez você é aquele administrador que tem lutado, e a coisa não deslancha, tem sofrido nessa área. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Você tem hoje uma oportunidade de fazer um concerto com Ele. Você decide entregar a Ele o domínio da sua vida financeira, reconhecendo a sua incapacidade de lidar com as suas finanças do seu jeito, pedindo a Ele que te ensine a fazer do jeito dele. Você decide viver da maneira de Deus, na dependência total ao senhorio de Cristo, reconhecendo que Ele supre a sua vida e a sua família. Você assume um compromisso de ser um dizimista, um ofertante fiel, reconhecendo que tudo o que está em seu poder foi Ele que te deu, e por isso você não será mais negligente nesta área. Nós vamos começar a cantar, e eu queria que você viesse à frente. Nós vamos tomar todo o cuidado, mas eu queria que você viesse aqui para dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo hoje. Você que tomou a decisão ao lado de Cristo, vem aqui para a gente orar com você. E você que está tomando a decisão de entregar a sua vida financeira e dizer: Deus, eu não quero mais sofrer nessa área. Eu quero depender do Senhor. Eu quero que o Senhor me conduza, que o Senhor me ensine, que o Senhor me capacite. Se você quer fazer isso, dobra o seu joelho, vem aqui na frente, nós vamos orar. Fique em pé agora, nós vamos começar a cantar. E eu quero te desafiar, dá um passo de fé. No mundo espiritual, dá um passo de fé. Entregue tudo a Ele. E vem aqui para nós orarmos. Eu quero orar com você. Entregue a Ele, vem aqui. Vem aqui, nós vamos orar. Vamos cantar. Temos alguns aqui. Dê um passo de fé, consagra a Ele. Venha à frente, consagra a sua vida, reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti nessa área, Senhor. Tenho sofrido, tenho pago juro, tenho perecido nesta área. Eu quero consagrar, eu quero aprender a viver segundo os princípios da palavra. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos de Ti as mãos, meu respirar
Você quer dar esse passo de fé? Tem algumas pessoas aqui que já tomaram essa decisão. Você quer entregar? Nós vamos orar agora. Dobra o seu joelho. Se você não quis vir aqui na frente, mas quer dobrar o seu joelho aí na sua cadeira para reconhecer que você precisa dessa ação de Deus, dobra o seu joelho. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos ensine, que Ele, através da sua graça, nos ajude a sermos mordomos fiéis daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos reconhecer, Pai, que precisamos do Senhor nessa área que é uma área tão importante das nossas vidas, Senhor, e que precisamos da sabedoria do Senhor, precisamos da graça, do discernimento da Tua palavra, para que possamos lidar com as nossas finanças de maneira espiritual, reconhecendo o senhorio Seu nas nossas vidas, na nossa área financeira. Papai, eis aqui os Teus servos, dobraram os joelhos, Pai, dobraram os joelhos reconhecendo que precisam da Tua ajuda. Espírito Santo, ministra esses corações, ajude-os, ó Deus, a que possam realmente olhar para a Tua palavra, Pai, inspirados por Ti, e viver em fidelidade, Pai, viver segundo a Tua boa mão, segundo os Teus propósitos, ó Deus, para cada um de nós, reconhecendo, Pai, que tudo aquilo que tem chegado nas nossas mãos é a Tua provisão, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Que haja corações gratos e que possamos ser fiéis a Ti, como Tu és fiel, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor. Ministra, Senhor, esses corações, e aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas também, que tomaram essa decisão, Pai, que o Senhor possa sustentá-los, ajudá-los, ó Pai, diante desta decisão, a caminharem segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pai amado, e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, Pai, aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, recebe-os, ó Deus, sela, Pai, escreve os seus nomes, ó Deus, no livro da vida, para que possam, Deus, a partir de então, viver para a honra e glória do Senhor, Pai. Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.